Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E a gente aproveita e te convida para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices, o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que nosso programa Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn. Você procura lá pelo Rádio Esportices, assina e recebe as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, tá bom? Nossa torcida rubro-negra, tá difícil, né? Tá complicado. Mas vamos em frente. No Rádio Esportices de hoje, no Rádio Esportices 21, a gente vai falar aí da Semana do Leão, né? 2 derrotas aí, 4 derrotas já seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos também falar de um tema muito importante para a torcida, que já tocamos nesse assunto aqui em outra edição do Rádio Esportices, que é a reforma estatutária. A Rádio Esportices teve acesso ao texto base da reforma e a gente vai aí destacar os principais pontos, inclusive com a participação de torcedores. Então, vamos nessa, porque tá entrando em campo, tá começando aí mais uma tabelinha rubro-negra. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedora do Rádio Esportices, está começando mais uma tabelinha rubro-negra. Eu e Arthur Lima vamos discutir aí as notícias do Leão, a semana leonina. Mais uma semana difícil, torcedor. Mais uma semana complicada para o esporte. 2 resultados muito ruins durante a semana que a gente vai agora analisar. Arthur Lima, um abraço. Tudo bem? Fala, Gustavo. E aí, como é que tá? Vamos aí com 2 derrotas na cabeça, né? Pois é. Temos que levar assim, né? Como eu vinha dizendo no começo do campeonato, é o momento de retomar essa situação. Vamos deixar o pessimismo para tempos melhores, né? Acho que só resta torcer aí pra gente sair dessa. É verdade. Pois é, torcedor e torcedora, uma semana difícil aí do esporte, né? 2 resultados aí complicados, pesados aí em termos de tabela. E a gente vai começar agora a passar limpo aí o que rolou nesses jogos, né? Começando então na quarta-feira 14, né? O Sport recebeu o Internacional aqui na Ilha do Retiro, né? Jogo pela 16ª rodada do Brasileirão. E tomou aí uma pancadaça, né? Uma derrota, né? A maior derrota aí do Sport, né? No Campeonato Brasileiro, né? Tomou 5 gols. Primeira derrota aí na Ilha do Retiro. Os gols do Inter foram marcados pelo Patrick aos 34 minutos do primeiro tempo. O Adrielson ampliou para o Internacional aos 40. E o Marquinhos aos 43 do segundo tempo fez o gol do Sport. Mas no segundo tempo o Leão não conseguiu segurar a superioridade colorada, né? O Moledo aos 8. Depois o Leandro Bassi ainda diminuiu aos 11 minutos. Mas aí o Patrick aos 30 do segundo tempo e o Yuri Alberto aos 36 decretaram a vitória colorada por 5-3, que ainda teve o gol do Mikael aos 45 do segundo tempo. É uma derrota bem difícil aí, né, Arthur? Foi um resultado que deixou a torcida bem, vamos dizer assim, frustrada. Qual era a tua expectativa para esse jogo, Arthur, contra o Internacional? Perder? Eu esperava que o Sport perdesse.
Dada a condição do Sport, enfim, o elenco limitado, a bola jogada, e dado as possibilidades do Internacional, era perder. Não era jogo para pontuar, não estava na minha conta. Sim. Se viesse, ótimo, né? E assim, o Sport ainda vinha de 2 derrotas seguidas, né? Então, tinha perdido do Flamengo e do Botafogo em casa. E aí o Sport conseguiu, diante desse... mesmo atendendo às minhas expectativas, eu ainda saí frustrado, né? Foi uma partida de placar bailarino, né? 5-3, 8 gols. E é meio desagradável. Você, mesmo que tenha perdido por uma diferença de 2 gols, tomar 5 é meio... Dá uma impressão ruim, né? Fica aquela sensação de goleada, né? A sensação de goleada e sensação de bagunça também, né? Defensiva. Total. Eu confesso a você que eu fiquei muito assustado com o desnível técnico das duas equipes. Parecia que o Internacional, a hora que quisesse, poderia fazer um gol no Sport. Essa pra mim foi a impressão que ficou do jogo, né? Tamanha era a superioridade técnica do Inter. Mesmo a gente tendo conseguido fazer 3 gols no time que tinha até então a melhor defesa do campeonato, levar 5, né? Foi uma sensação, como você bem disse, de sensação de bagunça. A superioridade física e técnica do Inter, confesso a você que me assustou muito. Talvez os 3 gols que o Sport tenha feito tenham decorrido mais de uma certa acomodação do Internacional. A mesma facilidade que ele tinha para fazer gol, ele se sentia no direito de talvez não se concentrar tanto na fase defensiva, né? Pois é, torcedor. E aí, né? Pouco tempo depois dessa derrota, né? Dessa, entre aspas, goleada moral, né? Que a gente levou do Internacional, o Sport já tinha um outro desafio nesse domingo, né? Nesse domingo, dia 18, ia até Bragança Paulista encarar o RB Bragantino, num jogo aí sim, dentro do campeonato do Sport, né? Um adversário direto aí pela permanência, e o Sport novamente frustra aí o seu torcedor, perde por 2-0 para a equipe do Bragantino lá no estádio Nabia Bichedi, com gols marcados no segundo tempo da equipe do Bragantino, gol marcado pelo Ricardo Hiller aos 4 minutos do segundo tempo, e o Claudinho definiu o placar aos 15 minutos de partida. Derrota que se soma aí às 3 que o Sport já tinha, a 4ª derrota seguida do Sport no campeonato, a pior sequência aí do Sport, né, desde a chegada de Jair Ventura. Bom, Arthur, sentimento que fica aí dessa derrota, eu acho que antes do jogo a gente tinha uma esperança de que hoje o Sport pudesse exibir um futebol melhor, até pela escalação do time, né? Finalmente Hernani saindo do time titular, a entrada de Bárcia, mas infelizmente dentro de campo não foi o que se viu, né? Eu tenho a expectativa que o Sport voltasse a pontuar. Era jogo pontuável. Na minha conta, que a gente fez inclusive no último programa, no Sportices 20, isso, eu contabilizava pelo menos 4 pontos contra Red Bull Bragantino e contra Atlético Paranaense. Então, assim, sair com essa derrota hoje teve uma dupla decepção, né? Um resultado propriamente, porque talvez fosse nos raros jogos em que a gente tem a obrigação de pontuar, a gente tem que pontuar na Série A. Ano passado a gente pegou o Bragantino numa fase muito melhor, né? A gente conseguiu empatar lá. E aí, enfim, decepção com o resultado, mas decepção também com o futebol apresentado, né? Futebol pouquíssimo inspirado, uma bagunça tática ali, né? Jogadores assim meio desinteressados, assim, saí com a sensação saí muito pessimista, sabe? Eu pedi, né, no começo do jogo pra gente não ser pessimista, mas é porque esse sentimento realmente tá martelando aí, né? E, enfim, talvez eu tenha que elaborar melhor meu sentimento em relação a essa partida para não deixar que isso me tome para o resto do campeonato. Mas assim, foi muito negativo a conclusão desse jogo. Eu confesso que quando eu comecei a assistir o jogo, com volta de 10, 15 minutos, eu disse assim, para mim mesmo, né? Hoje o Sport perde o jogo. E eu no final do primeiro tempo eu coloquei no Twitter: foi uma façanha o Sport não ter tomado um gol no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo o Bragantino foi extremamente superior ao Sport.
atacando muito mais, principalmente pelo lado direito. O lado direito de ataque do Bragantino ali com o Aberlan. Era ali onde se concentrava as jogadas. E a bola rondando a área do Sport, mas nada de gol, né? Então, eu botei lá que tinha sido uma façanha, porque era tamanha a superioridade e aquela sensação que uma hora o Sport ia levar o gol. E essa entrada de Bárcia, né, que a gente achava que o ataque até fosse melhorar no lugar de Hernani, porque realmente não estava dando mais para aguentar Hernani como titular do Sport. Mas a entrada de Bárcia também foi um tiro na água, hoje para mim, né? Foi totalmente inócua a partida dele. Foram pouquíssimos momentos de perigo do Sport. E olha que o primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo, né? Bem melhor. A gente já vai falar disso, mas assim, os momentos de perigo do Sport no primeiro tempo eram na bola parada. Com muitos escanteios ali, principalmente do lado direito de ataque do Sport, né? O Thiago Neves bateu, acho que uns 4 escanteios por ali. E ao mesmo tempo, o Thiago Neves sempre batendo muito fechado a bola ali no primeiro pau, tentando o gol olímpico, que meio que desestimula até, né? A zagueirada que sai lá de trás para tentar um cabeceio, né? Isso. No cabeceio ali é sempre meio irritante, eu acho, se deslocar o campo inteiro pro cara bater direto, né? Então, assim, para além disso, né? Para além desse desperdício desses momentos ofensivos que o Sport tinha, foi uma total falta de criação, né? O goleiro do Bragantino foi um espectador na partida, né? Não foi incomodado em momento nenhum. Em momento nenhum o Sport conseguiu uma triangulação, uma jogada envolvente ali. Então, assim, foi bem lamentável esse desenvolvimento ofensivo do Sport. E tecnicamente, meu Deus do céu, mano. Sem comentários. Sabe aquela. Você fica naquele sentimento de cínico, de chegar a achar graça, né? É impressionante como todos os jogadores erravam tudo ali, né? Muito erro de passe ali, o Bragantino marcando alto e a dificuldade para sair jogando. Exatamente. Enfim, foi lamentável assim, esse primeiro tempo. E o segundo tempo conseguiu ser pior, né, Gustavo? Conseguiu, porque eu acho que a apatia do Sport, que já existia no primeiro tempo, ela aumentou no segundo tempo. O time ficou muito mais apático. Tudo bem, talvez você pode justificar o gol aos 4 minutos do segundo tempo arrebentou a planificação tática do time. Eu não creio. Eu acho que, primeiro, que não havia planificação tática já desde o primeiro tempo, né? Ficou muito claro que o Sport jogou o primeiro tempo para tentar sobreviver à intensidade do Bragantino, e o gol aos 4 minutos praticamente botou fim no jogo, né? E o segundo gol é um retrato do que foi o Sport em campo. A bagunça coletiva no lance do segundo gol, né? Maidana tenta correr atrás de Claudinho, perde na corrida, né? A defesa toda desarrumada, um buraco ali, tanto é que o Claudinho corta para o meio, né? Ainda se livra do Luciano Juba, tem um espaço livre para bater, chuta a bola ainda toca no pé da trave e morre no gol. O segundo gol, se você ver o posicionamento defensivo do Sport, é uma bagunça, é um rombo que tem ali na entrada da área. Então, esse segundo gol para mim foi o retrato da atuação do Sport hoje em Bragança Paulista, dentro do Bragantino, Arthur. Isso repercute. Eu acho que você foi muito preciso na sua descrição do jogo. Coincide muito com o que eu percebi também. E eu, enquanto torcedor, olha, sou torcedor falando aqui, né? Claro. Sou nada além do que isso. Nós somos. Enfim, a gente tenta passar um pouco do que é esse sentimento. E assim, essa frustração deixou, sabe, o domingo morgado, sabe? Porque foi um espetáculo chato de ver. A gente assiste um jogo de futebol, principalmente no nosso time, com um envolvimento emocional grande, né? A gente quer que as coisas aconteçam. E o que a gente viu em campo foi um time disposto a vencer, o Red Bull Bragantino, e o outro batendo carimbo, sabe? Cumprindo a obrigação de estar em campo. Faltou tudo, faltou a parte tática, que a gente não via ultrapassagem, não via jogador aproximando para receber, não via compactação nem ofensiva nem defensiva, não via jogada saindo, sabe? Faltou a parte técnica também. Meu Deus do céu, eram passes fáceis sendo desperdiçados, né?
Então, foi um típico fim de domingo, sabe? Sim. Essa partida. Então, esse horário horroroso das 8h30. Combinou bem com o jogo. Sabe, foi muito chato de ver esse jogo. Foi mais um espetáculo que deixa a gente começando a semana com a energia baixa. Ô Arthur, já que a gente tá falando desses pontos, né, da partida, um lance que você tenha visto, que tenha destacado. Eu falei desse lance do segundo gol do Bragantino, que pra mim representa que foi a bagunça tática do Sport. Mas teve algum outro lance na partida que você poderia pontualizar pra gente do que foi essa partida do Sport? Pronto, se eu fosse fazer uma preleção com os jogadores do Sport, talvez eu selecionasse um lance no primeiro tempo. Acho que o Sport recupera a bola lá na defesa e a bola é lançada para Marquinhos, e Marquinhos vai recuar a bola para Juba. E aí ele lança a bola no pé de Arthur, o atacante do Bragantino. Uhum. E aí Arthur fica mano a mano com o Juba, os dois isolados ali pelo lado esquerdo defensivo do Sport. E aí Arthur consegue se livrar de Juba, limpa para dentro, né? E bate para fora. Esse lance para mim mostra muito a falta de concentração e o quanto essa deficiência técnica, né, esse erro de passe, um passe simples, compromete taticamente também o time, né? Porque você saindo erra um passe, velho, você vai pegar todo mundo de calça curta ali atrás. Com certeza. Assim, Juba a gente sabe que ele tem essa deficiência defensiva. Se você deixar ele no mano a mano com um atacante habilidoso, rápido, querendo fazer a transição, né, querendo sair da fase defensiva para a fase ofensiva, fica inviável, né? Não tem jeito do time render dessa forma, né? Então, mas assim, esse lance para mim ele representa o que foi esse jogo do Sport, um descomprometimento técnico, tático, físico, enfim, uma partida lamentável. Mas como a gente sempre faz aqui todos os programas, né, a gente sempre tem que destacar algumas atuações individuais, né? E aí o grande desafio, acho que para a gente agora vai ser fazer destaques positivos, né? Quem foram os atletas aí que tiveram a melhor atuação nesse jogo de hoje, né? E eu vou deixar logo essa batata quente com você, Gustavo. Quem é que você achou aí que teve uma atitude, uma participação a ser destacada positivamente hoje? Vale de quem veio do banco de reserva, vale, né? Vale. E do time titular, meu amigo, não deu pra achar ninguém, não. Eu vou colocar Jonathan Gomes por um motivo simples, cara. Ele só entrou em roubada. Entrou em roubada contra o Internacional e entrou em roubada hoje. Mas por incrível que pareça, foi o único que entrou e ainda tentou fazer alguma coisa. Deu um arremate, ainda tentou umas infiltrações ali. Eu acho que é um cara que eu gostaria de ver novamente no time titular. Eu acho que Jair poderia tentar nesse jogo aí contra o Atlético, de repente, encontrar uma posição para ele. Porque o time titular hoje, sinceramente, ninguém se salva, não. Tu conseguiu encontrar alguém que se salva do time titular? Assim, eleger o melhor é sempre relacional, né? Assim, se a gente tá numa sala de aula e todo mundo tira 0, tira 1, o cara que tira 3 é o melhor da sala, né? Pois é. Considerando isso, eu vou destacar Mugni, porque eu acho que ele é um jogador que, enfim, tem uma entrega defensiva muito boa. Ofensivamente também estava mal, mas enfim, tentou ainda algumas jogadas. No final do jogo ainda deu um dos arremates aí, um dos raros arremates no gol adversário foi dele, aí gerou até um escanteio. Foi. E é um jogador que eu estou disposto a ter paciência, porque eu acho que ele está contribuindo bem e evoluindo bem. Mas assim, nota 4 a partida dele, sabe? Digo que ele é um dos melhores por isso. Porque os outros foram muito ruins também. Eu concordo. Então é isso. Mas para falar dos piores da partida, acho que a gente já vai ter muito mais facilidade, né, Gustavo? Não tem. Quem para você foi o pior da partida? Marquinhos. Que atuação horrível de Marquinhos hoje, cara. Não criou nada ofensivamente. Eu acho que ele muito mais atrapalhou ofensivamente hoje o Sport do que ajudou. Né? Comprometendo também o lado esquerdo do time, né? Que já não é tão bom com o Luciano Juba ali na marcação, mas Juba ainda ficava muito mais comprometido com ele na marcação.
Eu acho que Marquinhos, sinceramente, foi um jogador que caiu muito de produção nas últimas partidas. E hoje, pra mim, foi a pior partida de Marquinhos hoje no Sport. Pra mim, foi a pior partida dele no Brasileiro com a camisa do Sport. O Marquinhos também foi eleito pela nossa... E foi eleito, sim. Pelos nossos seguidores no Twitter, um dos piores da partida, né? Ele recebeu a maior quantidade de votos na nossa enquete lá no Twitter. 61,9%. Pois é, para destacar o meu pior da partida, eu vou destacar Marcão. Não porque ele tenha sido, em absoluto, um dos piores para mim. Certo. Mas é porque eu acho que ele, comparando ele com ele mesmo, eu acho que ele caiu muito. Não é nessa partida não, tá? É umas 2 ou 3 partidas. Ele não é mais aquele jogador territorialista, né? Que eu costumo definir ele assim. Exatamente. Aquele perímetro dele ali, ele não sabe, aquele bote certeiro, aquela sensação de que aquele espaço ali está ocupado, que é melhor tentar por outro caminho. Esse cara meio que sumiu. E ele também tá muito mal na saída de bola, sabe? Bastante. Tá errando mais do que o comum. Ele já não acerta tanto, mas piorou bastante. Então, eu vou votar no Marcão aí. Fica Marquinhos e Marcão aí até pra... a dupla sertaneja, Marquinhos e Marcão. Siga a gente nas redes. No Twitter, @Esportices. E no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom, a gente tava esperando aqui, né, enquanto a gente tá gravando o Rádio Esportices, enquanto a gente tava conversando sobre os jogos da semana, a gente tava esperando as declarações do professor Jair Ventura, né? Então a gente vai ficar devendo o trecho da coletiva do Jair Ventura para o torcedor. Esperamos que no próximo jogo a gente volte a ter aquele trechinho da coletiva que a gente sempre coloca aqui. Mas vamos fazer um rápido balanço até aqui desse trabalho. Reconhecidamente é o pior momento de Jair Ventura no esporte, né, Arthur? 4 derrotas é o pior momento dele desde que chegou ao esporte. E agora Jair tem, para fechar o turno, 2 Atléticos pela frente em momentos para lá de distintos. Um Atlético Mineiro podendo jogar até pela liderança do campeonato contra a gente. E o Atlético Paranaense desesperado tentando sair da zona do rebaixamento. Que avaliação a gente pode fazer até aqui? Não vou dizer especificamente do trabalho como um todo de Jair Ventura, mas desse momento de Jair Ventura e o que é que a gente pode fazer lá em Minas Gerais para tentar minimizar danos, porque eu acho que pensar em vitória é muito complicado, né, Arthur? Sobre o trabalho de Jair primeiro, né? O trabalho é muito bom, ele continua muito bom. Acho que não é novidade para ninguém o Sport passar por um momento de dificuldade no campeonato. Né? Se a gente olhar ao longo da história das participações do Sport no Campeonato Brasileiro de Série A, principalmente dos pontos corridos para cá, essa janela de uma sequência de jogos sem vencer, de derrotas, ela é muito orgânica, né? E mesmo perdendo, mesmo nos piores momentos de Jair, agora, por exemplo, mesmo com toda a bagunça tática e técnica do time, o time ainda tem uma cara. A gente sabe o que é que o Sport pretende. O Sport não consegue executar, mas a gente sabe o que ele pretende. Então, assim, óbvio, cabem muitas críticas ao trabalho de Jair, mas ele ainda é muito positivo. Em relação ao próximo adversário do Sport, o Sport enfrenta o Atlético Mineiro de São Paulo, né, o líder do campeonato. Eu acho que é o momento ideal para a gente não buscar resultado. Sabe? Essa derrota está na conta. Acho que a gente tem que pensar no desempenho, porque mesmo naquela sequência de vitórias, né, antes dessas derrotas consecutivas, o desempenho já vinha caindo. Sim. E talvez seja um jogo assim que faça bem para o Sport se o Sport conseguir vender uma derrota caro, sabe? Aquele jogo assim que perdeu, mas entregamos caro para os caras também, sabe? Uhum. Fazer tudo aquilo que a gente não fez contra o Flamengo, por exemplo, que ganhou da gente trotando, né? Fazer tudo que a gente não fez contra o Internacional, né? Que também é outro candidato a título aí, que, enfim, ganhou com certa facilidade, né? Eu acho que o Sport tem que mirar em se melhorar, sabe? Abrir mão. Como vai perder mesmo, como essa derrota está na conta, vai para campo pensando em jogar bem. Eu acho que esse é o... Joga bem, entenda-se, dentro da proposta do Sport. Né? Se o Sport, por exemplo, entra em campo pensando em se defender bem, sair no contra-ataque,
É isso aí que tem que fazer dentro de campo. Eu acho que essa é a partida para isso, sabe? É uma partida tubo de ensaio, digamos assim, né? Faz os testes aí, é o momento para isso. Eu só quero fazer uma observação, que eu acho que a gente perdeu um grande momento de, por exemplo, para esse jogo contra o Atlético, a gente poderia ter forçado alguns cartões amarelos aí. A gente tá com 7 jogadores pendurados. Começou com 9 para esse jogo contra o Bragantino. E só Marcão e Maidana tomaram cartão. Inclusive Maidana, cartão bem inteligente, porque ele já não ia jogar todo jeito contra o Galo. Mas a gente corre risco de ir para um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo dentro do interesse do esporte, né? Do campeonato do esporte, com um time bem desfigurado. A minha preocupação é essa. Mas eu concordo que esse jogo contra o Atlético é o jogo pra gente se preocupar com o desempenho. Resultado, a gente vê depois de 90 minutos. Ao torcedor, torcedora, a fase tá ruim no futebol, mas a vida do clube continua, né? E o Sport finalizou o texto da reforma do estatuto do clube. As discussões foram finalizadas depois de meses. Uma matéria, inclusive, que saiu neste domingo no ge.globo, né, pela jornalista Camila Alves. E ela, na matéria, né, informa que o texto vai ser apenas agora colocado para uma revisão final para ser colocado em votação. A ideia do esporte é que a apreciação desse texto ocorra de forma simultânea com as eleições, né, para o executivo do clube, que vão acontecer em dezembro, muito provavelmente no formato online por conta da pandemia da Covid-19. Esse tema que já foi abordado no programa anterior do Rádio Esportices, né, com o Fernando Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, que gentilmente nos atendeu e trouxe alguns esclarecimentos muito importantes sobre esse processo, numa entrevista exclusiva, né, ao nosso podcast. E a gente vai continuar com esse assunto, né, porque é um assunto muito importante e que a gente vai estendê-lo sempre que a gente puder. E a gente trouxe 2 sócios, né, do esporte para debater sobre esse assunto. Não é isso, Arthur? É assim, Gustavo. Do mesmo jeito aí que você está falando, essa percepção de que é um tema absolutamente central para o clube, me parece que está passando um pouco ao largo aí do radar da torcida, né? Infelizmente. E aí, como essa caixa de ressonância que ele está se constituindo aí, ele precisa, enfim, dar voz e vez para a torcida, né? Que é o nosso lema, inclusive. Claro. Então a gente, além de discutir aqui, além de sermos 2 torcedores, sócios do clube, a gente quer trazer também a galera aí para dar um pitaco aí, pelo menos en passant desses temas, né? E hoje a gente vai trazer aí torcedores aí, sócios do esporte, para falar um pouco da percepção aí que eles estão desse movimento que está acontecendo nas entranhas do clube, né? Eu vou trazer aqui inicialmente uma amiga minha, que é sócia do esporte, servidora pública, Mariana Dourado. Mariana, prazer recebê-la aqui no Rádio Esportices, principalmente para tratar de um tema tão delicado como é a reforma estatutária, né? Seja bem-vinda. Bem-vinda, Mariana. Seja bem-vinda ao Rádio Esportices. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur e Gustavo e todos os ouvintes do Esportices. O prazer é meu de participar desse podcast que eu sei que é feito por rubro-negros para rubro-negros, especialmente para falar de um assunto tão importante quanto a reforma do nosso estatuto que está vindo aí, né? Mari, quando se fala em reforma estatutária do esporte, assim, quais são as expectativas sobre o tema que surgem para você? Então, minha primeira expectativa quando a gente fala em reforma do Estatuto do Esporte, eu acho que não só a minha, como a da maioria da torcida, né, arrisco dizer, é de que ele contenha formas, mecanismos da gente evitar que aconteça novamente o que aconteceu em administrações recentes, né? A gente passou está passando, na verdade ainda, né, por um momento muito difícil e que a gente só foi ter noção do tamanho do buraco, né, financeiro e administrativo muito mais na frente,
eu tenho o esporte, eu acho que a grande maioria das pessoas também vê assim como uma verdadeira caixa preta, e eu acho que o estatuto tem que vir combater isso. E para isso, eu acho que existem alguns pontos importantes que têm que ser necessariamente contemplados. O primeiro seria fortalecer, né, e estabelecer uma fiscalização e um controle mais próximos, para que as instâncias de controle tenham noção do que é que está sendo feito e da forma que está sendo feito, enquanto está sendo feito. Eu acho que é muito importante também em dar mais transparência, o máximo de transparência possível, principalmente para os sócios, né, para que eles também possam fiscalizar o que é que está acontecendo e que o Estatuto traga também formas de punir o gestor temerário, né, aquele que não tiver responsabilidade na administração do clube. Outros pontos que eu gostaria de ver contemplados e que eu acho muito importantes são a democratização, como, por exemplo, acho que seria interessante modificar a forma de eleição do conselho, né? Que hoje em dia, no estatuto atual, a gente sabe que ele é escolhido pela chapa vencedora, então lá dentro não tem muita oposição, é uma coisa formado de forma pouco plural, enfim. Eu acho que seria interessante garantir uma formação mais plural do conselho e, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, eu acho que mecanismo de garantir uma maior participação feminina seria também interessante, né? A gente sabe que alguns clubes no país prevêem, por exemplo, um percentual mínimo de participação feminina no Conselho Deliberativo. E eu acho que seria interessante, pelo tamanho da torcida feminina que a gente tem, que, inclusive, se eu não me engano, de acordo com as pesquisas, até a maioria, seria interessante o clube puxar para dentro e chamar para a gestão, eu acho, mais mulheres, né? Beleza, Maria. Obrigado aí pelo sua participação e sua contribuição. A gente agradece sua disponibilidade e volte sempre. Obrigado. Valeu, Mariana. Obrigado pela presença e pelo Esporte Tudo. Eu que agradeço demais a vocês o espaço e espero ter contribuído com a discussão desse assunto que é importantíssimo para o clube, né? A gente sabe. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Você também tem um convidado aí, né, para falar com a gente, Gustavo? Pois é, trouxe também um convidado para bater um papo com a gente sobre esse assunto, né, que é o Hugo Saldanha, sócio do esporte, formado em marketing, com curso em gestão de futebol pela Universidade do Futebol, que também vai aqui dar a sua opinião sobre esse tema tão importante aqui para a vida do clube. Fala, Hugo, prazer recebê-lo aqui no Rádio Esportices, para tratar de um tema do momento, né, do esporte, da vida do esporte, né, que vai ocupar aí brevemente as tribunas, que é a reforma estatutária. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Hugo. Olá, Gustavinho. Olá, Arthur. É um grande prazer estar aqui com vocês aqui na Rádio Esportices, né, tratar de um tema tão importante para nosso clube. Hugo, finalizado esse processo todo de discussão, né, da reforma, qual o ponto que você entende que seja indispensável que esse novo estatuto ele vá abordar? Acho que de todos os pontos discutidos e alterados na reforma, o fato do presidente ser remunerado nas próximas gestões vai ser um ponto de partida muito interessante, né, para a profissionalização do esporte. Ele vai ter agora que ter os critérios mais técnicos na escolha de vice-presidente de futebol, diretores, né, composição de outros setores do clube, porque agora a dedicação exclusiva, agora é tudo voltado ao esporte. Eu acho que essa questão foi muito importante, foi uma votação muito apertada no Conselho Deliberativo, eu assisti, mas venceu a melhor alternativa que eu considero hoje para o esporte. Então eu acredito que tende a melhorar, foi um primeiro passo muito importante. Eu acho que a profissionalização do esporte e dos setores do esporte hoje está mais perto por causa dessa alteração na reforma do Estatuto. Meu amigo Saldanha, ouvinte aí, assíduo do Rádio Esportices, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente agradece bastante sua participação, viu? A casa é sua, volte sempre, amigo, pelo Esporte Tudo. Um abraço, Hugo. Eu que agradeço, Gustavo e Arthur, né? Estou sempre à disposição aí, sempre que precisarem de
alguma coisa. Estou sempre disposto a participar dessa rádio maravilhosa aí que chegou para ficar, né? E desejo tudo de bom para vocês aí, que cresça ainda mais. Um abraço e pelo esporte tudo. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Bom, tu tá aí o papo dos nossos colegas, né, torcedores aí do Leão sobre esse tema, né, que vai aí render muita discussão daqui pra frente, né? Principalmente colado com a eleição no clube, né? Sim, e eu acho assim que tá tendo inclusive muito menos discussão do que deveria ter. Estatuto do clube é a lei fundamental do clube, né? É a cara jurídica do clube, como o clube vai se comportar internamente, né? Então, todo mundo tem muita expectativa, todo mundo tem muita ideia, mas isso tem circulado pouco. É algo que eu, pessoalmente, tenho lamentado bastante. E, assim, acho que a gente pode até encaminhar nesse sentido aqui, né, Gustavo? Falar um pouco das nossas expectativas também em relação à elaboração desse documento, né? Até porque, né, Arthur, é uma discussão que já vem se estendendo aí por meses e meses, né? Ela começou lá em fevereiro, né? Os primeiros movimentos aí, né? As reuniões que aconteceram, obviamente que a grande maioria online aí por conta da pandemia, e foram muitas reuniões aí do Conselho Deliberativo, e a gente agora fica muito curioso para ver esse resultado. E o Rádio Esportistas teve acesso a esse texto base, e a gente agora pode, né, amarrar alguns pontos aí desse estatuto, né, Arthur? Eu queria que você começasse dando aí a tua impressão do que você leu, né? A gente teve acesso a esse documento. Qual é a impressão que fica para você? Eu queria, antes de falar sobre o que a gente teve acesso, eu queria complementar um pouco no sentido de dizer o que é que eu espero, o que é que eu esperava, pelo menos, desse documento. Certo. Vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, do Bahia. O Bahia viu o inferno, né? O Bahia foi até a Série C, o clube teve uma intervenção judicial, né? Sócios entraram com uma ação judicial lá para tirar os mandatários que estavam há muitos anos no poder, e no meio dessa confusão toda, eles reuniram força e elaboraram um novo estatuto e, enfim, vieram desenvolvendo o clube a partir dessa movimentação política. Então, assim, o Sport passou por um momento de absoluta penúria, né, financeira. Gestões irresponsáveis se somaram, acumulou um débito gigante e o Sport se inviabilizou financeiramente. O que eu esperava inicialmente era que essa discussão significasse o renascimento de um clube, sabe? Um marco político que significasse esses esforços, uma nova visão de clube, enfim, algo que trouxesse maior incentivo para que o executivo tivesse mais transparência, que tivesse mais submetido a controles transparentes, que tivesse estímulos estatutários para adotar as melhores práticas administrativas, sabe? Para que conseguisse reunir todo mundo que faz o clube com sinergia, né? Todo mundo sabendo o que tem que fazer, para aonde quer chegar. Essa era a minha grande expectativa em relação a esse documento. Isso era o que eu tinha muito assim de que isso significasse. Agora, olhando o texto base, né, aquele documento que a gente teve acesso, eu fiquei meio frustrado, sabe? Confesso que não vi tanta discussão nesse sentido. Eu vi muita preocupação de ordem de controle. Essa é a parte que mais, digamos assim, foi desenvolvida, né? Uhum. Eu até queria te ouvir, assim, Gustavo. Você me perguntou, vou te devolver a pergunta. Tá. Falei tanto aqui, eu vou querer te ouvir primeiro. O que é que você destaca que te chamou a atenção nesse texto base aí que a gente teve acesso? Então, Arthur, eu separei aqui alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção. O primeiro é a questão que agora o portal, tão falado e desejado pela torcida, Portal da Transparência, agora é um compromisso estatutário, né? Agora isso vai estar no estatuto do clube, né? A criação de um Portal da Transparência, mas que ainda me causa algumas dúvidas de como é que ele vai ser
tocado, como ele vai ser administrado, mas isso é uma outra discussão que a gente vai avançar em outros programas. Mas acho muito importante essa questão do portal da transparência, que se faça de fato um portal da transparência, que o sócio realmente tenha acesso a muita coisa que hoje infelizmente a gente não tem, né? E eu vejo isso como positivo. Eu destacaria também essa questão da remuneração do presidente, né? O cargo agora de presidente executivo agora terá uma remuneração. Inclusive, você tem uma curiosidade sobre isso, né, Arthur, dessa remuneração, né? O estatuto limita a remuneração do presidente tem como teto o subsídio do governador de Pernambuco. Pois é. Eu apenas por um mero deboche, eu colocaria que ele tinha que ser um pouco maior, para considerar que o esporte seja o presidente do esporte seja a maior autoridade de Pernambuco. Né? Até porque né? Até porque o cargo mais importante do estado é o presidente do esporte, né? Obviamente. Pois é, mas ele tem, estatutariamente foi colocado que ele vai ser no máximo igual ao subsídio do governador. Uma curiosidade, né? Eu também destacaria a questão da incompatibilidade entre cargo no esporte e cargo eletivo. Era uma coisa que, inclusive, eu cobrava muito, né? E quem quiser ser político, quem quiser ter seu cargo de vereador, de deputado, né? Como a gente sabe que tem alguns diretores aí que tem essa atividade aí dentro do esporte, eu acho que não cabe as duas coisas. Você não consegue servir a dois senhores, né? Então, eu acho que... E agora o estatuto prevê que é obrigatório que o dirigente se desligue, né, da diretoria do clube a partir do momento que ele decida concorrer a qualquer cargo eletivo. Eu achei isso bastante positivo, ao meu ver. E para você, Arthur, o que é que você destacaria aí de positivo, aí, de destaque? Ou, não só positivo, mas que te chamou a atenção, né? O que é que te chamou mais a atenção nesse texto? É melhor colocar como me chamou a atenção mesmo. Tem algumas coisas aqui que eu acho que merecem ser... Que não foram tão positivas, né? Mas eu acho que não é que não seja necessariamente positiva, que eu acho problemático, né? Tá. Por exemplo, participação da oposição no Conselho Deliberativo. As chapas perdedoras agora no pleito eleitoral vão ter direito a 36 cadeiras no Conselho Deliberativo. Continua muito grande o Conselho, né? São 180 cadeiras. Não sei para que isso tudo. Também acho muito inchado, muito inchado. Dessas 180, 36 serão repartidas de modo proporcional às chapas perdedoras. Tá com o cara que vai tumultuar, né, Arthur? O que eu coloco só é o seguinte, eu não sei se essa atividade política do clube ela é imprescindível que ela seja ininterrupta, ao ponto de termos conselheiros de oposição. Óbvio, oposição não significa bagunça, né? Oposição significa outra visão, significa controle, significa não alinhamento, né? Sim. Mas enfim, abre-se a porta para que a gente tenha apenas agitadores ali, né? Que fiquem querendo fazer inferno. Mas enfim, é muito restrito, né? O clube não disciplinou nada sobre mulheres no estatuto, não disciplinou nada sobre pessoas com deficiência. Eu acharia muito mais positivo do que fazer essa cota da oposição, sinceramente. Pois é, não disciplinou participação de pessoas negras. Não criou nenhum desses mecanismos, mas destinou 20% às chapas derrotadas no pleito eleitoral, né? Criou também o Comitê de Conformidade, que talvez seja um novo órgão aí mais importante aí, né? Esse Comitê de Conformidade ele tem composição também paritária, mas assim, eu acho que ela é desproporcional em relação ao Conselho, né? Porque são 7 cadeiras que vão compor esse Comitê de Conformidade, que vai ser uma espécie de tribunal de contas, sabe? É aquele órgão submetido ao Legislativo, que seria o equivalente ao Conselho Deliberativo, que tem por função fiscalizar contas e adequação financeira, estatutária, legal dos atos do Poder Executivo. Entendo. Então são 7 cadeiras, são 7 conselheiros, sendo 2 desses 7 advindos da cota da oposição. Essa talvez seja a medida aí
mais inovadora em termos de organização de clube. Se vai funcionar de forma efetiva ou não é outra discussão. Ou se vai burocratizar demais, enfim. Mas o fato é que agora o Sport vai ter essa instância. Né? O Sport também criou uma comissão de sindicância, algo sem muita importância também. Acho que vai ser presidida pelo vice-presidente jurídico e vai ser encarregado, enfim, de proceder à disciplina aí dos sócios em geral do clube. Né? Teve um aumento de mandato do presidente do executivo e dos conselheiros, consequentemente. Né? Passou a ser, de 2 anos, atualmente vai passar a ser de 3 anos. E não vai valer para essa eleição agora, né? Só na próxima. Só na próxima, isso, exatamente. Só a partir daqui a 2 anos, né? Isso. E foi proibida a reeleição. Agora o cara tem um mandato de 3 anos e acabou. Outro requisito que foi colocado foi que para ser presidente, vice ou membro do Conselho Deliberativo, você vai precisar de 10 anos como sócio titular, em qualquer das categorias. Né? O que teria evitado certos aventureiros, né, no clube anteriormente. Esses são pontos, assim, alguns dos pontos que me chamam a atenção neste texto que a gente teve acesso, Gustavo. Bom, e como todo um processo desse tamanho, né, obviamente que ele é também suscetível a problemas, a falhas, né, não existe texto perfeito. E essa reforma, né, essa discussão, ela tem algumas brechas e tem algumas omissões e problemas que a gente mapeou e até por uma obrigação jornalística a gente tem que passar isso pro ouvinte aqui do Rádio Esportistas, pro sócio que vai agora começar a acompanhar. Então a gente fez aqui uma listinha desses pontos. Então, Arthur, qual a maior omissão e problema que você considera desse novo estatuto? Se a gente pode falar de um estatuto 100% reformado. Você disse que esse texto, ele na verdade, ele não é bem uma grande reforma como você esperava, né? Ele do ponto de vista da construção do texto, né, da reforma, ele é basicamente uma revisão, né? Ele mantém a estrutura do estatuto anterior, com os mesmos capítulos, sim, a mesma ordem dos temas tratados, sabe? Ele não inova muito nisso, né? O que não é propriamente um problema, mas é algo que, assim, que dá o tom e que o Sport está mudando para continuar o mesmo. Não sei se você percebe aí o que é que eu... Eu concordo. Até porque, né, vamos jogar real, né? Nosso conselho é um conselho conservador. A grande maioria das pessoas que estão no conselho não tem um pensamento, não são muito, vamos dizer assim, agradáveis a mudanças radicais, né? Então... E assim, algo que é muito difícil, que vai nessa linha do que você está dizendo aí, é que o Sport vai mudar para ser o mesmo, e por isso, talvez, tenha faltado a participação efetiva do corpo de associados, né? Concordo. Não foi submetido, foi criada uma comissão com 13 pessoas, né, que elaboraram essa proposta aí, mas assim, a gente não viu discussões abertas, né? A gente não viu você chamar o sócio ali para... O sócio vai ser chamado para referendar em Assembleia Geral do clube, mas ele não foi chamado para elaborar, para dizer o que é que ele esperava, né? Para dizer ali, para dar aquela ideia ali no nascedouro, não. A gente vai dizer só sim ou não depois. O que é basicamente certo que vai ser dito que é sim, né? Então, assim, isso dá um pouco a tônica do que é o Sport, né? Tem um outro artigo meio que, assim, enfim, o Estatuto cria esses órgãos, mantém essa estrutura, e tem um artigo específico que eu queria destacar aqui, que eu achei particularmente problemático, né? Em algum momento aqui do Estatuto é dito mais ou menos o seguinte, né? É terminantemente proibida a concessão de qualquer privilégio, distinção ou preferência a qualquer sócio ou grupo de sócios por motivo de cor, etnia, sexo, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo político ou religioso e orientação filosófica, respeitadas as disposições deste Estatuto. Enfim, e aí segue. Eu achei problemático essa redação, porque eu acho que era um momento, talvez, de afirmar
que não seria admitido qualquer tipo de discriminação, né? Concordo. Em relação a todos esses grupos, né? E me causa uma certa preocupação chamar eventuais distinções que atendam uma necessidade de isonomia de privilégio. Eu não sei... na verdade, assim, eu até imagino, mas assim, desconfio muito da intenção de chamar eventuais distinções isonômicas de privilégio, sabe? Acho preocupante. Mas, é como eu disse, né? O esporte vai mudar de estatuto para permanecer mais ou menos a mesma coisa. Você também deve ter alguma crítica aí ao que a gente viu desse documento, né, Gustavo? Eu senti, Arthur, uma falta mais... eu senti no texto um esclarecimento maior sobre as punições que vão ser aplicadas aos dirigentes que gerirem o clube de maneira, né, prejudicial, né? Até porque isso é exigido pela lei do Profut, né? A lei número 13.155/2015, que exige que os clubes tenham uma disciplina específica no estatuto a respeito do afastamento imediato ou inexigibilidade pelo período de no mínimo 5 anos. A reforma estatutária ela não é muito clara com relação às punições que vão ser aplicadas ao dirigente. Mas eu senti uma falta de clareza no texto, principalmente nesse aspecto, né? O dirigente com uma gestão temerária dentro do clube. Não sei por que isso não foi tão explanado dentro do texto. Mas, enfim. Essa, para mim, foi algo que eu senti muita falta. E eu acho que era até um anseio da torcida, né? Esperar mais um detalhamento maior de punições àqueles dirigentes que forem nefastos. Acho que a palavra certa seria essa. Nefastos aos interesses do Sport Clube do Recife. O tema da reforma estatutária é um tema complexo, né? A gente falar que já é o segundo programa que a gente aborda esse tema, o primeiro que a gente fala um pouco mais de conhecimento do que realmente está sendo feito, né? Uhum. Acho que a gente ainda volta a esse tema, acho que pelo menos uma vez aí. Com certeza. Enfim, até a conclusão desse processo. Vamos tentar aprofundar, né, a leitura do estatuto, ver aí, tá? A gente olha várias vezes e a cada leitura a gente vai achando coisa nova, né, nesse documento. E outra, o torcedor que tiver alguma dúvida, né, que quiser mandar alguma pergunta pra gente, mande, né, através das nossas redes sociais, que a gente vai buscar essas respostas aí. Vamos tentar esclarecer também dúvidas que a torcida tenha, porque é um tema muito importante. Curtinhas. E pelo Brasileirão Sub-20, nova derrota do Leão. O Sport, que já havia perdido para o Flamengo no meio de semana, agora foi goleado pelo Vitória no Barradão, por 4-0. O Leão agora é o 10º colocado do torneio, com 9 pontos em 7 jogos. O próximo jogo do Leãozinho será contra o Fluminense no domingo, dia 25, na Arena de Pernambuco. E pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o Sport volta a perder. Em partida válida pela terceira rodada, o Leão perdeu para o Corinthians por 2-0 e ocupa a lanterna do Grupo A, a 10ª colocação, com 3 derrotas. O time paulista marcou o primeiro gol com o Ronaldo, ainda no primeiro tempo, e o segundo com Arlan Pedro, no final do segundo tempo. Bronca! O Sport está impedido de registrar novos jogadores devido a uma punição da FIFA. O Leão foi penalizado pelo não pagamento junto ao Oleiros de Portugal da transferência relativa ao atleta Diego Felipe, que passou pelo Sub-23. O clube informa que já quitou a dívida com os portugueses, mas a entidade máxima do futebol mundial ainda não atualizou seu sistema para retirar o bloqueio. O Sport também luta para regularizar a dívida junto ao Sporting de Lisboa relativo ao atacante André, que gira em torno de 907 mil euros. O Leão já enviou uma proposta ao clube português para quitar o débito, segundo o presidente Milton Bivar. Afinal, caso o Sport não resolva essa situação, novas punições poderão ser aplicadas ao clube. Sport reinaugura Mastro.
A estrutura de 60 metros, inaugurada no 103º aniversário do Leão, foi toda refeita e 2 novos pavilhões foram adquiridos para estarem sempre tremulando. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Pessoa, e contou com a presença de outros ilustres rubro-negros, como o ex-presidente Wanderson Lacerda e o atual vice-presidente de Patrimônio e Engenharia, Jair Jarolavski, além do arcebispo de Recife e Olinda, Dom Fernando Saburido. Tá aí, torcedor, as curtinhas do Leão, né? E como a gente tá chegando aí já ao final do Rádio Esportices, vamos mandar abraços aí para nossa audiência, né, que está sempre aí ligada com a gente. Mandar aí um abraço pro nosso famoso Sheik lá da Flórida, André Fontinelli, tá sempre ouvindo aí nosso programa. Sheik, um abraço aí pra você. E também mandar um abraço aí pro pessoal lá do grupo Papo de Bola, no qual estamos lá, né? Em especial pro nosso amigo labrador Eric Bruno, fãzaço de Thiago Neves. Um abraço, Eric. Um abraço pra você, meu querido. Um abraço aí, sempre tá nos estimulando aí, né? Sempre dando ideia aí pro programa. Mandar um abraço aí pro Eric Bruno também. Mas vou mandar um abraço também, aproveitar que o domingo, dia 18, foi dia do médico. Vou mandar um abraço pro doutor Daniel Lapa, né? Também que é grande Lapa. Sempre ouvinte aí, entusiasta aí do programa. Agradecer a audiência aí, mandar um abraço carinhoso aí pra doutor Lapa. Aproveitar que é o dia do médico também, mandar um abraço aí pro Aristóteles Cardona, médico também, que participou do último... A última edição do Rádio Esportices, um cara aí que dá muito valor à medicina aí, discute muito sobre a medicina em geral, né, de como mudar, de como fazer algo melhor. Um abraço aí pro Ari também. Valeu, gente. Muito obrigado, então, aí pela audiência de vocês. Obrigado aí pelo carinho. Estamos chegando aí ao final de mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices 21. Esperamos que o próximo seja com notícias melhores, né, Arthur? Porque hoje foi meio pesado o programa, né? Caramba, a gente só perde agora, cara. A gente fizemos um programa aí com 2 vitórias, ficamos nos achando. Agora a gente só faz com 2 derrotas. Dá complicado. Tem um lado positivo, né? Que a gente vai ter uma semana cheia agora pro time descansar, porque tá precisando, né? Então... vamos lá, vamos curtir a semana, vamos aproveitar o intervalo, esfriar a cabeça, ouvir o Rádio Esportices e tocar aí que a vida continua. Um grande abraço, meu querido, um grande abraço aí pra audiência, os torcedores e torcedoras que nos acompanham. Um abraço, Arthur, um abraço pra você, um abraço, torcedor e torcedora. Até o próximo Rádio Esportices. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom, torcedor e torcedora, fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. A gente se vê na próxima. Se cuide. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise, muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora. Pelo esporte tudo. Até o próximo programa. Força, Leãozinho. Tchau, tchau.